paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao quarto domingo deste ano da Quaresma e continuamos a leitura do Evangelho de João, nestas páginas oferecidas como catequese da Palavra de Deus, e continuamos também a aproveitar, como expliquei domingo passado, de alguma imagem que vai nos ajudar a entender. Desta vez será a imagem da serpente lá no deserto, levantada para curar, e quem será mais levantado, elevado? O próprio Jesus na cruz. É isso que vamos refletir um pouco juntos, lembrando, porém, também as leituras, porque são sempre interessantes e completam, podemos dizer assim, a catequese deste tempo de Quaresma. Na primeira leitura do livro das Crônicas, nos fala de muitas infidelidades. O povo fez o que não devia fazer. Portanto, acontece também o tempo do exílio, que é um tempo de sofrimento, de escravidão, de afastamento longe da própria pátria. Não tem mais nada. Nós sabemos de outros livros também, não tem mais templo, não tem mais sacerdote, não tem mais nada. Mas, de repente, aparece o rei da Pérsia, dos persas, Ciro. E Ciro permite não só ao povo de voltar, ao menos alguns, e de reconstruir o templo de Jerusalém. Por isso encontramos o templo domingo passado, e agora é um estrangeiro, um pagão, que permite, porém, ao povo de construir o templo de Deus. Significa que Deus é o Senhor da história, podemos dizer, se serve até dos pagãos para realizar o seu projeto e para permitir ao povo, digamos, de recomeçar. Isso que é interessante. Todas as vezes que retomamos um caminho, todas as vezes que refazemos alguma coisa, deve ser um refazer, claro, mas para um refazer melhor. É o tempo da Quaresma, que é um convite a derrubar alguma coisa, podemos dizer, nos livrar de alguma coisa que não serve e retomar, reconstruir algo melhor. A segunda leitura, desta vez, é da carta aos Efésios. Encontramos palavra muito bonita, que Deus é rico em misericórdia. E por que esta misericórdia? O que é que quer Deus com a sua misericórdia? Diz a carta aos Efésios que como nós podemos participar, somos chamados a participar da ressurreição de Cristo, ou seja, a vida nova que o Senhor nos trouxe com sua paixão, morte e ressurreição. E assim nós entramos no tema também do Evangelho de João deste domingo. É uma parte pequena, evidentemente, do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Este discípulo, entre aspas, que encontrava Jesus de noite, quase às escondidas, mas é interessante porque fala das trevas e fala da luz. O queremos também encontrar nesta página. Ou seja, vai de noite, quase às escondidas, mas a luz não pode ficar escondida, não. E o que é que fala Jesus a Nicodemos? Eu disse a imagem da serpente. No livro dos Números tem esta página misteriosa por certos lados, sem muitos detalhes, de um castigo. Podemos dizer que Deus manda ao seu povo por quê? Porque tinha feito coisa errada e tem estas serpentes que mordem o povo, ferem o povo e o povo morre. Mas Deus diz a Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca em cima de uma haste e quem olhar a serpente vai ficar curado. Claro que a questão não era a serpente em si, era lembrar quem é que, podemos dizer, para entender, tinha enviado o castigo, mas também quem queria curar. É isso que é mais importante, ou seja, não ver o sofrimento simplesmente como um castigo de Deus, como às vezes acontece, que não é verdade, mas para entender que é a consequência dos males que nós fazemos também, o que sofremos. Mas tem a possibilidade, o que Deus quer é nos ajudar para sair da doença, fazendo o quê? Elevando o nosso olhar a este serpente, no caso, mas Jesus diz que também o Filho do Homem deve ser elevado
E, portanto, a referência visível, clara, é a cruz, mas também a ressurreição, se podemos dizer assim, porque também a elevação de Jesus não é somente na cruz, é também na ressurreição. Mas vamos ficar olhando a cruz, levantar os olhos àqueles que têm traspassado, diz assim também o Evangelho. Ora, por que é isso? E aí que é interessante, porque Jesus diz é necessário que o Filho do Homem seja elevado. É aí que é necessário, para quê? Para que todos tenham vida, e vida plena. Ou seja, a cruz de Cristo é para a vida. Vamos refletir sobre duas palavras importantes que nos ajudam a entender o sentido. Primeiro é necessário. E depois a vida, evidentemente. Que vida é esta? Porque é necessário. Ou seja, quando nós pensamos em algo necessário, muitas vezes pensamos em uma obrigação. Deve ser assim, não tem opção, deve ser assim. E, portanto, pode ser que interpretamos, às vezes, a necessidade como algo que é uma obrigação. Deve fazer, deve obedecer, é necessário e não tem conversa nenhuma. Certo, tem uma obediência. Iremos encontrar isso também no próximo domingo. A obediência de Jesus. Mas era uma obediência forçada, sem opção, ou era uma necessidade que não é uma obrigação neste sentido, mas é algo que é necessário para mudar as coisas. Ou seja, é o caminho, é o novo caminho, o caminho necessário para que as coisas mudem de vez, podemos dizer. E aí é que justamente Jesus diz a Nicodemos, porque é necessário, o Filho do Homem não veio para condenar. Esta necessidade não é de condenação, mas de salvação. Ou seja, eu disse a vida. O Filho do Homem deve ser elevado para que tenha vida e vida plena. E aqui volto a lembrar o que eu disse também já domingo passado. Ou seja, o Evangelho de João é um evangelho profundo, espiritual. E nós precisamos perceber esta vida plena que o Senhor quer nos ajudar e que é necessário e que é a consequência do seu amor, da sua vida doada na cruz, do seu ser elevado na cruz, da sua obediência ao Pai, da sua vida, portanto, entregue ao grande projeto do amor de Deus. Esta necessidade, esta vida espiritual é o nosso encontro com Deus. É a presença de Deus na nossa vida. Talvez é isso que nós temos dificuldade a entender. Deus não é alguém que não está interessado conosco, isso dizemos muitas vezes. Não é alguém que está além e nós não temos nenhuma relação. Não. O que Jesus veio fazer, esta salvação, é um encontro, é uma presença. Já vimos o corpo de Jesus, o templo de Jesus, que é o corpo, e hoje podemos dizer, na nossa vida de cristãos, esta presença de Deus se deve manifestar. E a palavra necessário significa que a nossa religiosidade deve ser comprometedora. Se domingo passado dizíamos não a uma religiosidade exterior, pois bonito, não, algo que está comprometendo a nossa vida. Hoje podemos confirmar isso, ou seja, como é que eu vou saber se uma pessoa vive e experimenta e testemunha a presença de Deus na sua vida? Olhando a sua vida. E aí que Jesus diz mais uma coisinha no Evangelho deste domingo que vai nos ajudar a entender. Fala, a linguagem do Evangelho de João, de luz e de escuridão. Tem obra da luz e tem obra da escuridão, das trevas. A luz veio no mundo de Jesus, mas os homens preferiram as trevas. Por isso, não é tão difícil entender na base de que nós podemos perceber a presença de Deus na vida de uma pessoa. Esta vida que é necessária, ou seja, quer mudar, quer ser uma pessoa que vive o encontro com Deus, tem que ser uma vida luminosa, tem que ser uma pessoa que testemunha com a sua vida algo
não que seja brilhante para chamar a atenção, não é isso que eu quero dizer, não é isso, acredito que Jesus quer dizer, mas uma vida que ilumina o bem, porque o bem sempre é algo que clareia o caminho da nossa vida. Por isso tem obras que são feitas na escuridão, porque são as obras da escuridão, mas devem ser obras claras, obras visíveis, obras de bem, obras que alegram o coração. Tudo isso é luz, tudo isso é vida nova, tudo isso é vida de Deus. Portanto, como é interessante pensar na nossa quaresma como um compromisso sério, não uma religiosidade feita simplesmente de declarações ou até de algumas orações. É claro, faz parte da quaresma também a oração, mas afinal, o nosso coração, fazemos a experiência da presença de Deus na nossa vida. É necessário buscar esta presença, de forma que, como Jesus não se poupou, o Filho do Homem não veio para julgar, mas veio para salvar. Mas o julgamento está aí. Quando a luz aparece, as trevas se afugentam. Portanto, que a luz do Senhor resplandeça na nossa vida e que nós também sejamos pessoas luminosas, porque fazemos o bem, testemunhamos a paz. Afinal, somos luzes de amor, de esperança, de vida nova para todos aqueles que encontramos.